mais uma vez, no capítulo 11. Nós vamos concluir o verso 8 hoje. Capítulo 11, verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Aqui, né, nessa última parte que descreve o modo, né, como ele obedeceu, nós vimos o conteúdo, nós vimos o fim, que é a herança, foi na última quarta, e hoje nós vamos ver o modo dessa obediência. Quando ele diz assim: e partiu sem saber para onde ele ia. Então, a maneira dele sair do seu país, da sua terra, certo? Segundo a razão humana, é algo estranho, no mínimo estranho. Deixar um lugar conhecido para um lugar que ele não conhece, né? É óbvio que o mundo vai condenar isso, né? Porque vai entender isso como algo tolo. Deixar um lugar, deixar a certeza, deixar o certo pelo incerto, tá certo? E imagina que esse incerto é tomado pela razão como algo duvidoso. Então eu não sei o lugar que eu vou, eu não tenho ideia para onde eu irei, como é que eu vou deixar tudo que eu tenho, minha casa, minha família, e vou para um lugar que eu não sei exatamente para onde eu estou indo. Mas o texto, o autor da carta aos Hebreus, ele descreve dessa maneira: ele partiu sem saber para onde ele ia. E aqui começa um debate importante, eu diria, não é? Porque alguém vai dizer: de onde foi que Paulo extraiu esse sentido de que ele partiu sem saber para onde ia? Não é? Deus não o chamou, então por que ele não sabia? De onde foi que o autor da carta aqui, talvez Paulo, não sei, o autor da carta aos Hebreus, de onde foi que ele extraiu essa ideia, né? Então vamos pensar da seguinte maneira, irmãos, né? O apóstolo Paulo, ele tinha literalmente o conhecimento do texto do Antigo Testamento, de Gênesis. Veja, se você for lá para o texto de Gênesis, sem desmarcar aqui Hebreus, venha comigo, por favor, lá para Gênesis, no capítulo 12. Vamos ali olhar um pouquinho esse texto, para entender um pouco como foi que Deus declarou isso a Abraão naquele contexto. Veja, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. Entenda que ele não deu nome a esse local, né? Ele disse o seguinte a Abraão, que ele iria levá-lo dessa maneira: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o autor da carta aos Hebreus pega essa informação, sem desmarcar Hebreus 12, ele pega essa informação e diz: e saiu sem saber para onde, e partiu sem saber para onde ele ia. Então, ele sabia muito bem o lugar que ele estava saindo, mas ele não sabia o lugar que ele ia. Ele veja, é tão clara a descrição: deixa a tua casa, a tua parentela. Então ele descreve o lugar que ele está como família, como lugar de habitação, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas alguém pode dizer o seguinte: ora, não é verdade, isso não é verdadeiro, porque parece que Abraão, junto com Sara, sua esposa, e todos aqueles que estavam com eles, partiram para a terra de Canaã. Veja o verso 5 do capítulo 12. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ora, então alguém diz: perceba que parece que ele sabia para onde ia, que estava indo para Canaã. Então como é que ele não sabia para onde ele estava indo, né? Agora, perceba que esse tipo de argumento é perigoso, porque ele saiu no verso 5, tá certo?
com o propósito de herdar uma terra que seria dado por Deus, e Deus mostraria essa terra. Só que Deus não deu nome a essa terra no verso 1, certo? Deus, quando o chama, não dá nome à terra no verso 1. Ele vai fazer isso no verso 5. Então, lá nós temos a informação. Então, quando Deus o chama no primeiro momento, não diz para onde ele iria, tanto é que ele diz, para a terra que eu te mostrarei. E lá ele chega em Canaã, a terra que ele havia determinado. Mas se você ainda for mexer no texto comigo um pouco mais, você vai ver no verso 7. Olha comigo o verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, ele não sabia para onde ele estava indo no verso 1, né? Mas ele chegou no verso 7 especificamente, certo? Ele chegou ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então ele sai, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Veja, ele chama Abraão no verso 1, para onde ele deveria, ele não sabia, mas Deus ia conduzi-lo. No verso 5 diz que ele chegou em Canaã, e no verso 7 diz, quando ele chega lá diz, eu darei essa terra por possessão. Então aí há uma lógica muito clara no texto, não é? Muito clara, entendo eu, no texto. Deus nunca deu nome, mais uma vez, no verso 1, mas no verso 5 e 7, isso se torna muito claro, tá certo? Então, o que é que a gente pode dizer? É óbvio que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e da sua casa, e foi para uma cidade que ele não conhecia, não é? Só que ele foi para uma cidade que Deus ia guiá-lo, e Deus o guia até Canaã. E lá, quando chega, ele faz a promessa de que aquela terra seria dele e da descendência dele, não é? Ora, veja, vamos pensar um pouco nos detalhes de que está acontecendo aqui, irmãos. Ele deixa amigos conhecidos por desconhecidos, uma vida certa por uma vida incerta, certo? E isso, alguém pode dizer, a razão de um indivíduo poderia questionar, como alguém faz uma coisa dessa? Deixa o lugar que ele vive para o lugar que ele não conhece. Primeira coisa, irmãos, ele poderia ter demandado de Deus o seguinte, né? Imagina Abraão aqui raciocinando ou usando a sua lógica, usando toda a sua capacidade de argumentação, diria o seguinte para Deus, imagina o seguinte, veja, eu não saio da minha terra se eu não souber para onde eu estou indo. Eu não vou deixar a certeza pela incerteza. Só que Abraão, de fato, não levanta uma questão. Ele não tem uma dúvida quanto a isso, pelo menos não expressa no texto. Ele crê, obedece e sai de uma habitação certa para um lugar incerto. Diante do quê? Do chamado de Deus. Deus o chama e ele sai. Embora ele não conhecesse onde ele estava indo e nem onde ele passaria a noite depois que ele saísse da sua terra. Ele saiu e ele submeteu a sua razão completamente àquilo que Deus havia dito a ele. Então, aqui eu queria... Por que eu estou enfatizando e tocando nesse ponto constantemente? Porque é nisso que nós vamos começar a trabalhar algumas implicações para a nossa vida, não é? Baseado nesse princípio. Veja só, irmãos, o que é que pode ser útil para a nossa vida, aquilo que aconteceu com Abraão e o que deve acontecer conosco também. Primeiro, aqui nós vamos aprender uma coisa, que embora o mandamento de Deus possa parecer algo sem muita razão, e às vezes tolo, nós devemos obedecê-los. Cristo disse o seguinte, se um indivíduo vir a mim, vir a chegar ou se aproximar do reino dos céus, para ele vir a mim e nascer, ele precisa nascer de novo. Lembra lá em João 3?
Qual é o arrazoado? O que é que a razão faz num caso como esse? A razão vai dizer o que Nicodemos disse. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é isso, Senhor? O Senhor disse, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Outro texto interessante, o apóstolo Paulo diz, né, que é como está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18. Se um homem entre vós parece sábio, não é? Ele precisa se acordar, se adequar àquilo que está escrito na própria palavra de Deus. Queria que você abrisse esse texto comigo, porque é interessante, e na realidade, tanto ele quanto o Lucas. Vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O apóstolo Paulo descreve uma vocação e um chamado que o indivíduo precisa se submeter de modo claro. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. 3,18. Ora, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Ora, faça-se astuto para se tornar sábio. Isso parece antirracional. Mas esse é o chamado de Deus. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Lucas 9, 23 diz, ora, se o homem quiser se tornar meu discípulo, ele deve morrer para si mesmo e seguir-me. Veja, isso são chamados e ordenanças de Deus que devem ser obedecidas. Mas vem a questão, como esses mandamentos, irmãos, devem ser cridos ou vividos? Como deve ser? O que é que a razão vai dizer sobre esses mandamentos? Como a natureza do homem vai praticar essas coisas? Lembra da mulher de Samaria? Também lembrando de João no capítulo 4, quando ela está com Cristo e Cristo diz a ela o seguinte, ela dá água a Cristo e Cristo diz, se você soubesse quem sou eu te daria água da vida. E ela pergunta, Senhor, o Senhor não tem nada para tirar a água desse poço e o poço é muito fundo. De onde você vai tirar? De onde o Senhor vai tirar a água da vida? Você percebe que a nossa razão ela vai questionar aquilo que a fé precisa crer nesse contexto. Você precisa beber dessa água. Dessa maneira, a razão, irmãos, ela se levanta contra Deus com objeções carnais. E ela vai pesar os argumentos de Deus. Ela vai pesar a lei de Deus. E vai colocar na balança da razão. Dessa maneira, Deus e seus mandamentos são abusados por nós. Deus disse isso, mas nós precisamos entender assim, dessa maneira. Não é exatamente assim, não funciona como o texto está dizendo, ninguém pode viver dessa maneira. Essa é a causa, irmãos, que nós ouvimos e lemos a palavra de Deus e não nos beneficiamos dela. Porque nós ponderamos com a nossa razão e não seguimos em acordo com aquilo que Deus ordena. O que nós seguimos são as nossas afeições naturais, as nossas paixões pessoais. Elas são usadas para justificar o chamado de Deus para nós. Você imagina, irmãos, um indivíduo que precisa ficar debaixo de uma cobertura, não é? E para se proteger de água ou de uma chuva. A água não cai sobre ele porque ele se colocou debaixo de uma cobertura. Você imagina se a água da vida caindo do céu, quando ela é derramada sobre o indivíduo pela palavra de Deus, o que é que o homem faz naturalmente? Ele levanta todas as suas defesas, isto é, ele se coloca debaixo de uma cobertura, ele usa a sua consciência, ele usa a sua vontade, ele usa a sua razão, ele usa
tudo aquilo que ele pode para impedir que aquilo caia no coração dele. Toda forma de arrazoada ele usará para esse fim. Mas, por outro lado, nós precisamos lembrar de Abraão, o pai da nossa fé. E quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos, juntamente com ele, tomar cativa a nossa razão, subjugar as nossas afeições àquilo que Deus diz, literalmente. E nós vamos fazer como, irmãos? Nós vamos medir as nossas afeições pela palavra e não medir a palavra por nossas afeições. Literalmente, nós devemos fazer assim. Quando nós não tivermos condições, irmãos, de ceder pela obediência da razão, isto é, quando a razão não se submeter àquilo que Deus ordenou, nós devemos obedecer com a obediência da fé. Com a obediência da fé. E assim, a palavra de Deus terá poder gracioso na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é como Abraão, ele agiu contrário a tudo aquilo que é o natural. Deixar sua casa, sua família, os seus bens e ir para um lugar que ele não conhecia, sem saber para onde ia. Segunda coisa importante que nós podemos aprender aqui com Abraão, irmãos, nós devemos aprender que, embora nós não possamos ver nenhum benefício por obedecer o mandamento de Deus, nós, entretanto, devemos obedecê-los. Embora não tenhamos condições de ver nenhum benefício, nós devemos obedecer. Que benefício, irmãos, Abraão poderia ver deixando a sua casa para um lugar incerto? O que ele poderia ver? Entretanto, ele obedeceu e andou apenas pela mera palavra de Deus. Ele edificou sobre aquilo que Deus disse. Deus foi o seu guia e ele não iria se perder no caminho. Nós devemos seguir a Deus sinceramente e e praticar os seus mandamentos com sinceridade. Embora não possamos ver imediatamente nenhum benefício como provindo da nossa obediência naquele momento. Alguns vão dizer: será que o homem piedoso deve ser guiado por uma venda, como se fosse um tolo? Será que o indivíduo deve abandonar tudo aquilo que é dado a ele, né? A sua inteligência, a sua capacidade? Será que isso é bom? Aí você vai entender, irmãos, esse é o caminho que faz com que os cristãos pareçam ridículos e como animais para muita gente. E os ímpios se levantam contra aqueles que vivem dessa maneira, porque não conhecem exatamente o poder da palavra de Deus. Todo homem deve usar a sua inteligência, todo homem deve olhar com seus próprios olhos as suas ações, e todo homem deve prestar atenção. Veja só, irmãos, quando alguém falar alguma coisa para você, quando alguém lhe der uma orientação, você precisa ter cuidado, porque os homens são maus e pecadores. Você deve usar toda essa estratégia com as coisas que são dos homens. Mas, na obediência do mandamento de Deus, nós temos que fazer como Abraão fez. Seguir o chamado de Deus, embora pareça que não tenha nenhum fim em si mesmo naquele primeiro momento. Nós vamos racionalizar diante das coisas que os homens fazem conosco, mas não daquilo que Deus ordena na sua própria palavra. Na obediência a Deus, nós devemos, irmãos, fazer literalmente como homens cegos que seguem seus guias.
embora seja por meio de madeiras, de árvores e de florestas, por meio de rochas e montanhas, de lugares perigosos, não importa, não tema, apenas siga, confie no seu guia, que tem olhos por vocês e que enxerga por vocês, embora não sejam necessariamente os seus próprios olhos. Você precisa confiar. Assim nós devemos seguir o chamado de Deus e praticar a obediência absoluta aos mandamentos de Deus. Não temendo nada, mas confiando na fidelidade do seu poder e crendo na segurança da sua palavra. Ele é o nosso guia bendito. Nós não vamos nos perder. Fazer assim, irmãos, é a verdadeira fé. É confiar verdadeiramente no Senhor. Aí alguém pode dizer, e como é a prática do mundo, né, que tanto se opõe a nós, irmãos? Veja, os homens lidam com Deus como nós lidamos com os mascates, os vendedores de praia. Já viram isso? Aquelas pessoas que vendem na rua, ou até os que vendem rede nas praias, já viram isso? Você não vai confiar nele até que você tenha ali uma certeza de que aquilo que está comprando é verdadeiro, ou que aquilo de alguma forma é bom. Você vai ter dúvida, tem dúvida no que ele está dizendo, você tem dúvida nas palavras dele, você tem dúvida se aquilo de fato é aquilo que ele está dizendo que é. E aí, muitas vezes, nós não obedecemos ao mandamento de Deus, irmãos, até que sua religião sirva à nossa vontade. Nós fazemos assim, veja, eu não vou fazer o que Deus manda enquanto eu não for beneficiado com aquilo que eu estou fazendo. Nós tratamos a palavra de Deus exatamente como nós lidamos com os vendedores de rua. A palavra de Deus é assim tratada por nós. E nós não vamos confiar e seguir Deus, irmãos, sem que Ele cumpra e nós tenhamos prazer naquilo que Ele nos mandou fazer. E ainda tem um detalhe, nós fazemos pior do que isso. A maioria dos homens estimam Deus, irmãos, não estimam Deus mais do que eles podem usá-lo, e até mesmo eles estimam Deus, às vezes, até menos do que os ladrões e roubadores nas suas casas. Preste atenção nisso. Se um homem chega na tua casa, e aqui eu já imagino você trabalhando no comércio, isso era muito comum, minha adolescência toda trabalhando no comércio com meu pai, aí chegava no comércio, eu ficava lá parte da tarde, e aí o que acontecia? Chegava alguém que a gente sabia que era ladrão, ou que tinha algum indício de ladrão, ele tinha prática e já se conhecia na cidade, e aí você só ficava tranquilo enquanto você tinha os olhos sobre ele. E o que o ladrão queria fazer? Vinha outra pessoa, te levava para outro lugar para você ver alguma coisa, enquanto ele ia lá, sem você enxergar, roubar aquilo que era seu. É assim que nós fazemos com Deus. Se os homens não olharem para a providência, se eles não perceberem a providência de Deus, eles vão olhar, eles vão pegar a palavra de Deus e dizer, eu não vou confiar nela. Se eu não perceber que isso aqui Deus vai me abençoar, eu não vou fazer. Ora, Abraão poderia ter dito, eu só sairei daqui dessa terra para uma outra terra, se o Senhor me disser exatamente o que vai ser. Enquanto você tem os olhos naquilo, você confia. Mas quando você não tem olhos para ver aquilo, você não confia. E se os mandamentos de Deus, irmãos, estão de acordo com o que nós queremos e são importantes para os nossos benefícios, então nós vamos obedecê-los. Mas se não, nós vamos lançá-los para trás. Nós vamos ter uma pausa. Nós vamos tomar tempo aqui, eu vou guardar isso aqui para ver isso posteriormente. Mas se os caminhos de Deus são prazerosos
e você tem muitos benefícios nessa jornada, nós vamos andar com o Senhor. Senão nós vamos andar no nosso próprio caminho. Por isso você vai encontrar tanta gente no meio do cristianismo, procurando cartomantes, necromantes. Outros vão ser fraudulentos, enganadores, porque eles acham que eles não vão conseguir obter alguma coisa fazendo o que Deus manda. Eles não vão conseguir adquirir alguma coisa trabalhando do modo como Deus requer. Eles vão seguir o seu próprio caminho nessa direção. Outras pessoas vão trabalhar no dia do Senhor. Deus disse, veja, mas eu tenho que trabalhar no dia do Senhor. Mas o Senhor não disse que é o dia do descanso. Não, mas, ora, veja, isso é irracional, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família. Mas o Senhor não falou, porque você não confia nele. E dessa maneira, irmãos, nós trabalhamos para enriquecer a nós mesmos e o nosso propósito vai se realizar. Mas nós não vamos obedecer a Deus como Deus requer. E por que é assim? Tudo isso é assim, irmãos. Porque os mandamentos de Deus não estão de acordo com o propósito que eu acho que é importante para a minha vida. Logo, não vou obedecê-los. Se esses homens estivessem no caso de Abraão, eles nunca teriam saído de casa, sem saber para onde estavam indo. Mas eles teriam argumentado essa matéria com Deus. E teriam imaginado, talvez é melhor dar uma pausa nessa conversa. Não vamos trocar o certo pelo incerto. Não vamos fazer isso. Abraão, por outro lado, irmãos, ele realizou a obediência que Deus, segundo o que Deus lhe falou, ele obedeceu segundo a palavra do próprio Deus. E por isso, ele e sua fé são renomados até o dia de hoje. Mais de 3.000 anos depois dele, irmãos. E será até o fim do mundo renomado, porque ele creu no Senhor. Isso é a obediência da fé. Isto é para você entender, irmãos, isso é a verdade daqueles que estão sujeitos ao reino de Deus. Essa é a fé daqueles que estão no reino de Deus. Quer ver um exemplo disso? Se um rei chamar um homem da sua própria casa para que venha até ele na sua corte, quem não deixará aquilo que ele tem, a sua própria casa? Quem não confiará na palavra do rei? Quem não deixará a sua própria sabedoria? Quem não deixará a sua própria capacidade e descansará nas promessas e na palavra de Deus e obedecerá aos seus mandamentos? Embora apareça nos primeiros momentos sem nenhum benefício imediato para mim. Eu tenho que estar seguro de que o Senhor vai me sustentar nessa vida, me dar aquilo que eu preciso nesse mundo e também no mundo vindouro. Eu preciso ter confiança disso. O Senhor vai me guardar nesse caminho que se eu fizer aquilo que Ele manda, o Senhor me guiará. Eu lembro, irmãos, quando era seminarista, lá e na minha cidade, eu fui de férias para Tucuruí, e um irmão que havia sido salvo há pouco tempo, ele era das igrejas neopentecostais, assim, absurdas, assim, entendeu? E ele conheceu o Evangelho de Cristo, e ele foi transformado verdadeiramente pelo Senhor.
E ele aprendeu acerca da justiça de Deus, da santidade de Deus. E ele chegou, ele trabalhava numa grande empresa na cidade de Tucuruí, e essa empresa dava a ele os hospitais, os melhores hospitais da cidade, e tinha a ele muito benefício. E ele chegou para o patrão dele e disse: a partir de hoje, eu conheci o Deus que é justo e verdadeiro. Eu não vou mais participar do esquema, que eles tinham um esquema de desviar hora extra de alguns funcionários para benefício próprio. Então, eles roubavam o trabalho dos funcionários. Ele disse: a partir de hoje, eu não mais participo disso, porque o meu Deus é o Deus da verdade. Eu não posso viver na injustiça. Resultado, ele foi demitido, perdeu seu emprego. E quando eu cheguei na cidade do Tucuruí de férias, eu fui me despedir dele na rodoviária da cidade. Ele ia se tornar, a partir daquele dia, vendedor de melancia na estrada do Pará. Mas a alegria dele era algo impressionante. Ele disse: o Senhor estará comigo. Eu sei que eu não podia mais viver aquela vida. Eu precisava abandoná-la. Quanto raciocínio nós faríamos? Eu tenho um plano de saúde, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu preciso viver assim. Abraão parece que tinha exatamente um exemplo para mim naquele contexto. Se nós fizermos assim, nós somos filhos de Abraão verdadeiramente. E aquilo que você ouve nas palavras tão singelas do autor da carta aos Hebreus. E ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia. Já parou para pensar, irmãos, quantas vezes nós quebramos o dia do Senhor, podendo não quebrar o dia do Senhor, podendo cumprir, mas porque eu acho que precisava me dedicar mais, ganhar mais algum recurso, então eu não vim à casa de Deus para trabalhar. Quantas vezes nós deixamos de vir à casa do Senhor para estudar, porque não fizemos isso durante a semana e aí quebramos a lei de Deus. Então, obedecer a Deus não tem tanto benefício quanto imediatamente desobedecê-lo. Se eu desobedecê-lo, eu vou ganhar algum dinheiro, mas se eu obedecê-lo, eu não vou ter um benefício aqui imediato. Mas lembre-se, sair da sua casa, da sua parentela, é ir para um lugar onde você não sabe, mas você sabe que Deus vai lhe conduzir, porque você fez aquilo que Ele ordena e o que deve ser feito. Saiu da sua terra, da sua casa, da sua parentela, sem saber para onde ele ia. Se Deus permitir, na próxima semana nós vamos começar os versos 9 e 10 do texto de Hebreus, trabalhando aí agora sobre a terra da promessa, como Abraão creu nessa promessa, e o texto mostra claramente saindo para uma terra, um país estrangeiro, né, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele buscava, ele esperava uma cidade que tem, cuja fundação, cujo edificador é o Senhor, é Deus, o Criador de todas as coisas. Essa é aquilo que nós vamos lidar a partir da próxima, esse texto é que nós vamos lidar a partir da próxima semana, se o Senhor nos permitir. Amém.